Estamos de volta, né? O nosso segundo bloco, o nosso assunto, né, dos programas que a gente vem fazendo é a questão da legalização das drogas. Hoje conosco aqui o delegado de polícia, André Bermudes. É um prazer te ter aqui de novo, André. Imagina. E esse assunto que a gente estava falando, da questão que o presidente, né, no último programa, o presidente ele falou do Instituto Cannabis, ele disse para nós o seguinte, que havia um preconceito em relação à camada mais pobre da população. Então, basicamente, ele disse assim, se o pobre é preso, ele vai ser preso como traficante. Se o filhinho de papai é preso, ele vai ser preso como usuário. Como é que tu vê essa questão, do ponto de vista policial, André? A verdade é que o pessoal, tem um setor da sociedade que vê a polícia como um órgão de repressão absoluta, como se fosse um órgão praticamente atávico, que não consegue fazer um raciocínio jurídico, um raciocínio social em cima do fato apresentado. Um órgão violento. Exato, né? E hoje a gente já percebe uma polícia democrática, uma polícia aberta, uma polícia com uma nova visão, uma polícia mais jovem. E não é diferente com relação à condução de algum sujeito com certa quantidade de drogas para a delegacia. A quem cabe essa análise, cabe ao delegado de polícia fazer essa primeira análise do que é o traficante, uma primeira análise que depois vai ser revista pelo promotor de justiça, revista pelo juiz, evidentemente. Mas na primeira análise, para decidir se vai autuá-lo em flagrante por tráfico de drogas ou uso e fazer a liberação através de um termo substanciado, essa atribuição compete ao delegado de polícia. Bom, quais são os critérios utilizados pelo delegado de polícia para fazer essa análise? Não é só a quantidade da droga. Tem que se avaliar a quantidade da droga e se ele está em curso em alguns dos 18 verbos que existem no artigo 33, caput da lei de drogas. Né? Adquirir, vender, né? portar, enfim. Então, primeira análise que se faz, quantidade da droga. É pouca quantidade da droga, já é um indicativo de ser usuário independentemente de classe social. Segundo critério, ele foi visto praticando alguma das condutas típicas como vender, né? Porque se ele vende, ainda que pequena quantidade, ele já é um traficante, né? Já é considerado para as penas do artigo 33. Exatamente, um filhinho de papai que venda lá para o amigo que não conseguiu comprar ou não chegou lá, ele está fazendo serviço, mesmo que ele distribua gratuitamente mesmo também. Que distribua gratuitamente, né? Nós temos até uma figura de um tráfico que a gente chama de tráfico privilegiado, que é o sujeito que distribui para pessoas de seu relacionamento, para juntos consumirem sem intenção de lucro. Aí nós temos um tráfico de menor potencial ofensivo, que a gente chama um tráfico privilegiado. Mas falando efetivamente do tráfico estrito sensu, né, o tráfico do caput do artigo 33, além da quantidade, nós temos que analisar como a ação praticada pelo sujeito, o local da apreensão, porque se ele está portando drogas num local típico de venda de drogas, de comércio de drogas, que a polícia já conhece quais são esses ambientes, esses pontos de tráfico de drogas, já é mais um indicativo. Não é? Também os antecedentes policiais desse sujeito, saber se ele tem reincidências na polícia por tráfico de drogas também é um indicativo. Então não é uma simples análise de se o sujeito é pobre, ele é traficante, se o sujeito é rico, ele é usuário. Não é assim que se faz. A análise é jurídica, a análise é cautelosa, ela pode ser técnica, ela sofre controle, ela pode ser revista pelo Ministério Público no momento da denúncia, pode haver uma desclassificação pelo juiz no momento da sentença. Então, ou melhor, imputar essa conduta aos órgãos de segurança, como se os órgãos de segurança fossem chefiados por pessoas sem um mínimo de discernimento, eu acho uma temeridade e até um desrespeito com a nossa classe policial, que hoje está muito bem preparada, inclusive não só com uma visão de direito, não só com uma visão de segurança pública, mas uma visão aberta, uma visão humanista sobre os casos apresentados para a gente. Permite só uma parte sobre esse assunto? Me parece que recentemente, principalmente com relação à droga sintética, houve uma inversão no perfil desse traficante, porque a gente tem presenciado na prática que tem sido enquadrado como traficante pessoas de classe média que vão principalmente para festas rave e fazem a distribuição. Então, usavam, além de usuário, começaram a distribuir para amigos, vender para amigos na festa, e vários foram os casos aqui na nossa região e no país mesmo, de pessoas de classe média, classe média alta, com um poder aquisitivo bem grande,
que foram enquadradas e estão aí cumprindo pena nos presídios. Então, assim, parece que o próprio perfil desse tipo de crime, desse traficante, também modificou, ou não? Eu estou errado? Não, definitivamente, o senhor está certo. Nós temos inúmeras prisões em Santa Catarina aqui, justamente dessas pessoas, desses jovens de classe social mais alta, que vendem drogas dentro dessas festas, dentro das baladas, né? Seja de rave ou uma festa normal, não tanto para oferir renda, não tanto para ganhar o dinheiro, mas também para ter uma espécie de propaganda pessoal para a sua comunidade, para o seu nicho, né? Quer dizer, falando no jargão popular mesmo, para aparecer para os amigos, né? Então ele vende, ele fica conhecido como o pequeno traficante da área, ele vende um lança-perfume, ele vende um êxtase, ele consegue uma cocaína e aí ele acaba praticando o crime de tráfico de drogas. E nós temos aí exemplos de prisões de pessoas de classe média, média alta e alta que praticaram essa conduta e foram presos, né? No final a gente chega à conclusão de que legalizar a maconha é uma coisa muito pequena dentro de uma discussão maior, né? Com certeza. E que teria um impacto diminuto, né? Seria um impacto muito pouco sensível, muito mais para o lado assim, de repente possibilitar até um aumento do uso, do que efetivamente resolver o problema de saúde pública, de imposto, de legalização, diminuir os atributos da polícia, aparentemente, né? Exato. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos para o nosso último bloco.